Tá. Não, agora nada de corrupção, que somos todos honestos. Brasil. Mas tá, hoje, então, aqui está o aviso. P2 adiada. Então hoje a gente vai ver subsequências. Se eu voar na velocidade da luz, eu ia falar do critério de Cauchy também. Fica para sexta, porque eu acho que vai ser muita coisa. Eu lembro que eu colocou 3 assuntos da manhã, rapaz. Não, Vai dar tempo. sem chance. Ó, a P2 adiada. Aí, semana que vem, tudo bem o esquema da segunda chamada? Quarta-feira? Deixa eu ver a sala da... Quarta-feira, antes dessa aula, das 9 e pouquinho. Tudo bem? Eu vejo onde vai ser a sala. Tá tudo bem? Você tá... Eu vi correr. Eu tava fazendo outra prova também. Nossa, tá. Bom, aqui é o assunto, tá na seção 130, é a página 119. A ideia de subsequência é mais simples do que o Elon faz parecer. Tá? Intuitivamente, uma subsequência é uma sequência dentro de outra. Oi? O quê? Mas eu vou falar o que é. Não. O assunto é subsequência. Eu vou definir o que é subsequência hoje. Tudo bem? Mas faça isso mais vezes. Tipo, o que é isso? Tipo, essas perguntas são boas, mas eu ainda vou definir. Tudo bem? Uma subsequência é uma sequência dentro de outra. Então, por exemplo, se a gente pegar a sequência, essa sequência aqui, sei lá, 0, 1, vamos pegar aqui, 1, 3, 5, 7, 9, 11, a sequência dos números naturais ímpares, certo? Temos que isso aqui, 1, 5, 15, 25... Não, aqui eu teria que tirar o 0 só. Não, o 1 tudo bem. Não, eu tenho que tirar o 1 para fazer o que eu quero. 5, 15, 25, 35... É uma subsequência da primeira. Nesse exemplo aqui, o que eu estou fazendo? Aqui tem os ímpares, certo? Aí observa que dentro dos ímpares, eu tenho, por exemplo, a sequência dos ímpares que são múltiplos de 5. Então, ó, aqui tem o 5, depois aqui ia ter o 13, e aí o 15. 15 apareceu aqui. Então, 5, 15, o próximo múltiplo de 5 que é ímpar é 25. O próximo múltiplo de 5 que é ímpar é 35. Então, é uma sequência que está seguindo a ordem da sequência original, que em algum sentido está dentro da primeira. Isso, se não me engano, se não me falha a memória, é mais ou menos assim que o Elon define subsequência. Mas essa definição é uma merda. O jeito profissional de definir é assim, ó. Mas eu primeiro dar o exemplo porque
um exemplo vale mais do que 1000 definições. Uma sequência YN é subsequência de XN se existe uma função H dos naturais estritamente crescente, tal que deixa eu ver, aqui está a função H, tal que Y de K é igual ao X de HK para todo K pertencente aos naturais. Deixa eu só apagar isso aqui. Então, o que eu faço para lembrar? Eu faço isso aqui, ó. Sequência é uma função, né? Que associa cada número natural a um número real. Então aqui eu tenho, por exemplo, a funçãozinha que manda n em xn. Aí eu tenho uma outra função que sai dos naturais e vai nos reais, outra sequência, que manda um número natural k no yk. Se eu quero dizer que essa sequência está dentro dessa outra, essencialmente o que eu quero dizer é que os termos dessa sequência aqui aparecem entre os termos dessa na ordem onde isso aqui aparece. Mas isso significa que, por exemplo, o 0º termo dessa, ele vai ser algum termo dessa. O próximo termo dessa vai ser um termo depois dessa. Então, veja, aqui, esse aqui é o 0, foi aqui, aqui o 1, o 1 foi aqui, o 2 foi aqui, o 3 foi aqui. Nessa, o 0 vem aqui, o 1 vai aqui, o 2 vai aqui. O 3 vem aqui, 4, 5, 6, e aí o 7 veio no 15. Então, ó, para a gente enxergar isso aqui dessa forma, nota que a gente está fazendo essa função dos H, que sai dos naturais, e ela manda, primeiro, o 0 vai no 5, mas antes, aqui o 0 está mandando em qual termo dessa? No 2. Então, ó, 0, primeiro a função H manda 0 no 2, depois o 1 ela manda no 7, aí o 35, sei lá que diabo que vai ser, eu não quero fazer, o 25, o 2 aqui teria que, eu não quero fazer a conta, mas o 2 aí em algum número maior que 7. Isso é só a teoria dos números. Eu não quero fazer conta. Tá bom. 18, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O 2 vai no 17. Então, essa função é estritamente crescente. E se você olhar o comportamento das coisas, você está dizendo que aqui o késimo termo dessa aqui, se essa aqui é a sua YK, o késimo termo é o termo dessa aqui calculado no HK. É isso que uma subsequência faz. Em geral, costuma-se escrever o pessoal costuma escrever assim, em vez de HK escreve NK. O que é? Eu fiz errado. Eu acho que o 2 demora
35? Vamos ver, o 7 vai no. O 7 aqui vai no 15, né? 8, 9, 10. Hã? Oh, porra, verdade, eu contei os pares no meio. Ai, que merda, eu não sei matemática básica. Tá, 8, 9, 10, 11, 12. 2 vai em 12. Pronto, muito obrigado, muito obrigado. Tá, ele ficou pistola, ele não gostou. Desculpa, eu errei. Mas, então, a princípio é isso. Por isso que, em geral, quando vocês pegarem um livro do Elon, por exemplo, vocês vão ver ele se referir a uma subsequência dessa forma. XNK com um casinho. Porque quem está variando aqui é o casinho que controla o NK. E esse NK é o quê? É a imagem que o K tem por essa função. Que a gente às vezes chama de NK. Mas então é essencialmente isso. Você quer que... A gente fala em teoria de categorias que o diagrama comuta. Fazer assim, assim, fazer essa composição é a mesma coisa que fazer assim. Se tiveram aula com o German, então provavelmente ele já falou dessas coisas com vocês. Hã? Tá. HK igual a NK. Então, assim, definição de subsequência é isso. E agora vocês podem estar se perguntando, para que serve essa merda? Tipo, uma sequência dentro de outra. Serve para muita coisa. Primeiro, só mais um exemplo, mais alguns exemplos. Tá, aquele ali a gente já viu. Agora, outro aqui. Para xn, ficou ruim a definição? O quê? Explica de novo para ela. O qual? A definição. A definição? Isso, aqui? É explicar mais ou menos como ela funciona, desse lado, né? Tá. Acho que ela não entendeu a definição. Porque é só... Eu vou ilustrar a definição com outro exemplo. Talvez ajude. Vamos pegar essa sequência aqui. Menos 1 elevado a n com n natural. Então, essa sequência, ela faz o quê? Vamos lá. Essa sequência, ela faz... Exatamente. Então, ó, ela vai fazer 0, vai em 1, 1, vai em menos 1, 2 vai em 1, 3 vai em menos 1, e assim vai. Tudo bem? Se a gente escrever essa sequência assim, ela ficaria assim, ó, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Beleza? Agora, se a gente considerar isso aqui, ó, essa sequência menos 1 elevado a 2n, aliás, vou escrever para ficar com o mesmo padrão, 2k, com k pertencente aos naturais. Vai dar sempre par aqui e vai dar sempre 1. Só que observa o que está acontecendo. Secretamente aqui, esse 2k, ele está me dando uma função que sai dos naturais, manda 0 em 0, manda 1 em 2, manda 2 em 4, manda 3 em 6. Eu tenho uma função estritamente crescente, que está implícita aqui. E aí, quando a gente olha quais são esses termos, ó, o késimo ter essa função manda o 0 no 1. Só que o 1, ele é a mesma coisa. Deixa eu chamar isso aqui de x0, x1. Ela manda esse cara no x0. E tá tudo bem, porque o n0 aqui é 2 vezes 0, que é 0. O próximo, o 1, ele ainda vai no 1, só que esse 1 agora, ele está sendo pensado como sendo
o N1, esse é o N1, que é N1 igual a 2, que é o X2. Quem é o N1? N1 é o 2. Então, se a gente for olhar, fazer um outro esquema disso aqui, é como se a gente tivesse uma coisa assim, ó. Eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, NK. Isso aqui vai no X0, isso aqui vai no X1, isso aqui vai no X2, isso aqui vai no X3, isso aqui vai no X4, esse vai no X5, esse vai no XNK. Aí eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, K. Aí, esse aqui, por sua vez, vai num certo Y0, esse aqui vai no Y1, esse vai mandar no Y2, Y3, Y4, Y5, e aqui vai num YK. A ideia da subsequência é que esses termos são dados, eu escolho eles aqui usando uma correspondência estritamente crescente entre os índices. Então, por exemplo, suponha que minha função h fez isso, fez isso, fez isso, e aí o k foi no nk. Então, ó, nesse caso, você tem que o seu y0 é o x2, porque o 2 aqui é igual ao n0, ou h0, se você quiser. O y1 é o x4, o y2 é o x5, o y3 é reticências. Sei lá quem que tá aqui, né? Depende. E o YK é o XNK. A ideia da subsequência é que ela faz esse pedaço. É um jeito de você dizer que você está pegando uma sequência dentro dos termos de outra, na ordem com que eles aparecem. Isso é importante, a ordem. Então, só para dar um exemplo de uma coisa que não é subsequência, ó, exemplo. Essa sequência aqui, ó, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Não é subsequência de zero, 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 zero. Pega a sequência constante igual a zero. Essa sequência, tipo, ela é quase igual. Mas esse termo teria que ter aparecido em algum lugar para poder dizer que é subsequência. Se eu colocar um 1 aqui agora. Agora essa aqui é essa é a subsequência dessa. Porque veja que eu estou simplesmente olhando essa sequência aqui, eu estou encaixando ela aqui. Só que essa não é a subsequência dessa. Porque teria que ter pelo menos 1, 2, 3, 4 zeros antes do 1 aqui. Mas, então não é subsequência dessa, mas é subsequência, vou colocar aqui, de 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Tá? Ok, acho que deu para entender a ideia, uma sequência de outra. E aí a gente formaliza isso desse jeito, a gente quase nunca vai pensar assim, a gente vai pensar assim, uma sequência dentro da outra. Beleza até aqui? Beleza? É da matemática, da física, não é de nada? Filosofia. A enfermagem? Perdeu uma aposta e está aqui agora. Ah, tá. Tá.
Agora, só para colocar uma observação que vai ser útil, que assim, às vezes, observação. No texto isso está escrito com mais cuidado, mas aqui a gente está entre amigos, eu vou só explicar. Tipo, intuitivamente, tem um outro jeito. A ideia também poderia ser expressa aqui. Eu estou com a sequência. Tem um subconjunto N, subconjunto infinito dos naturais. E aí o que você quer no fundo fazer? Você quer restringir a sua sequência aos termos desse subconjunto infinito. Tipo aqui, ó. Eu estou pegando a função que manda o número natural em 2 vezes ele. Um jeito muito mais prático de você falar isso para alguém, se estiver num bar, por exemplo, você vai falar assim, ó. Pega a sequência -1 a n e restringe ela aos pares. Você não vai pensar que você está com uma funçãozinha fazendo. Não. Ó, eu estou jogando fora um monte de gente e estou olhando só a sequência num subconjunto infinito. O problema é que, em geral, se você vai ver a definição de sequência pede o quê? Pede que o domínio seja os naturais. Então, a princípio, você tem que fazer uma reparametrização para pegar esse subconjunto infinito e meio que ver ele como imagem de uma função pelos naturais. Então, essa função está fazendo isso. Tá? Só que, na prática, então, a ideia é que você está aqui com... Essa aqui é a função inclusão. E aí você só restringe. Então, uma subsequência de xn com n natural é uma restrição a algum subconjunto infinito. Subconjunto infinito dos naturais. Só que aí você precisa tomar, para colocar no mesmo molde da definição, você acaba tendo que colocar essa funçãozinha h para fazer essa coisa e tal. Mas, de vez em quando, se você só fingir que você está restringindo a sequência a um subconjunto infinito, tudo vai funcionar. Essencialmente é isso. Eu, em particular, eu vou ter que usar isso para fazer um teorema hoje, mas só observa que se você tem um subconjunto infinito, você consegue montar uma função estritamente crescente, bijetora e estritamente crescente. Você consegue montar uma função fácil assim. É ruim de você provar os detalhes. Mas quem que você gostaria de mandar o zero aqui? Manda no menor elemento desse n. É um conjunto infinito, ele não vazio, tem menor elemento. Joga esse menor elemento fora. Manda um 1 no menor elemento do que sobrou. Joga esse elemento fora. Manda o 2 no menor elemento do que sobrou. Joga esse elemento fora. Então, você poderia... E aí você vai fazendo isso por indução, você consegue a função h que faz isso. Escolha o verbo que você quiser que descreva algum movimento repetitivo, que no final vai justificar que você pode pensar em subsequência sim. Tá bom? Mas agora vamos para o primeiro teorema que importa. Então, isso no texto está feito com muito cuidadinho. Vamos para o que importa agora, proposição.
Se xn com n pertencente aos naturais é sequência real e xn converge para algum L que pertence à reta estendida, então xnk também converge para L qualquer que seja a subsequência que você pegar. Então, em outras palavras, se uma sequência converge para um ponto, toda subsequência converge para esse mesmo ponto. O que é relativamente intuitivo, né? Oi? Não dá para escrever. Mas aí que tá, a gente vai aprender a escrever. O enunciado, tá claro? Uma sequência converge, se eu pegar um pedaço infinito dela, esse pedaço infinito vai para o mesmo lugar. Então, a prova. Primeiro eu vou fazer um desenho. Reta real tá aqui, a reta é estendida. Então, aqui está o L. Esse L pode ser qualquer um desses pontos, não vai fazer diferença. Quero mostrar que a subsequência converge. Eu vou desenhar a subsequência com pontinhos pretos. Para mostrar que converge, eu tenho que pegar um intervalo aberto em torno do L e mostrar que existe um momento a partir do qual todos os caras da subsequência estão lá. Da subsequência. Mas eu sei que, a partir de um certo momento, todos os termos da sequência que eu estou fazendo em vermelho, a partir de um certo momento está todo mundo aqui. A sequência. Só que a subsequência é um pedaço infinito aqui dentro. Então, se aqui era um momento... Se eu sei que a partir de um momento n, xn pertence a i para todo nzinho maior ou igual que nzão, se eu pegar kzinho, se eu pegar k igual a n e kzinho for maior ou igual que kzão, tá, kzinho e kzão pode confundir as pessoas. mzão, aí se mzinho for maior ou igual que mzão, é crescente, a correspondência que manda os kzinhos nos nkzinhos é crescente. Então, se isso aqui acontece, então eu sei que n de m é maior ou igual que n de m. Ou se você preferir chamar de h de m, tudo bem também. Só que é crescente. Uma função crescente... Eu vou escrever isso direitinho, mas... Como ela é estritamente crescente, isso aqui sempre acontece. Numa função crescente, você tem h de 0 maior ou igual que 0. Como 1 é maior que 0, eu sei que isso aqui acontece. H de 1 é maior que h de 0. E isso era maior ou igual que 0. Para h de 1 ser maior que 0, é porque h de 1 é pelo menos 1. Procedendo indutivamente, h de k é maior ou igual que k. Quem que a gente estava chamando de h de k? N de k. Então, como é crescente, n de k é maior ou igual que k, para todo k, então esse n de m é pelo menos m. Mas quem era m? Nzão. Então, esse bichinho, quando eu olho esse ponto, eu estou selecionando esses pontinhos pretos. Quando eu olho quem é o késimo termo
preto, ele é pelo menos esse termo. Então, ele está pelo menos aqui. Então, foi. Visualmente é isso. Isso é um rascunho, né? Isso aqui é um rascunho. Você faz isso aqui numa prova do Nestor, você vai ficar com -1. Né? Então, ó, a gente quer, então deixa eu escrever o que a gente fez ali. Dado I contido aqui, intervalo aberto, tal que nosso candidato a limite pertence ao intervalo, sabemos que existe um Nzão natural, tal que sempre que você pega um Nzinho maior que Nzão, isso acarreta que o Xnzinho pertence ao I. Agora, a gente queria que a subsequência convergisse. Então, se a gente faz Mzão como sendo esse... se eu pego Mzão como sendo exatamente esse N, então se você pega um Mzinho maior ou igual que Mzão, então o termo, o XNM que você pegou, ele é... O XNM que você pegou, ele vai pertencer a I, pois NM é maior ou igual que o Nzinho de Mzão, que é pelo menos Mzão, que é igual a Nzão. Então, você está olhando isso aqui como se fosse isso aqui. Isso é maior ou igual que N, então a coisa que está indexada por isso tem que pertencer ao I. Esse cara todo está assumindo esse papel aqui, ó. No caso dele, é pelo menos esse cara aí. Isso. Pelo menos, ele pode estar bem mais na frente. Isso, ele pode estar bem lá na frente. Você poderia ter pegado, por exemplo, o próprio Mzão. Mas pode ser que seja o N também. Pode, não tem problema. Tá, então, é essencialmente o desenho. Se essa demonstração não tiver entrado no seu coraçãozinho, feche os olhos, olha para o enunciado e aceita o enunciado. O principal, na primeira vez que você faz análise, é aceitar o enunciado. Digerir as demonstrações é uma coisa que demora um pouco mais. Mas o enunciado é razoável? É intuitivo, pelo menos? Uma sequência converge, um pedaço dela infinito tem que ir para o mesmo lugar. Razoável. Corolário. Deixa eu só ver se eu vou fazer na mesma ordem. Corolário. E esse é importante. Se uma sequência real admite subsequências que convergem para pontos distintos, então a sequência não converge. Teve algum momento na semana passada, retrasada, que a gente queria usar esse resultado e não podia, para mostrar que uma coisa não convergia. -1 elevado a n não converge. Por quê? Nos pares vai para 1, nos ímpares vai para -1. O que a gente estava mostrando? Que tem uma que é a -1 elevado a n, tem uma sequência que converge para um ponto, outra subsequência converge para outro. Se a sua sequência convergisse, se a sua sequência tem pelo menos duas subsequências que convergem para pontos distintos,
a sequência original não pode convergir. Porque, pelo que a gente acabou de mostrar, se ela convergisse para um ponto, todas as subsequências convergiriam para o mesmo ponto. Mas limite é único. Fudeu. Tá, então, como exemplo de aplicação, série harmônica. É um exemplozinho importante. Até aqui tá digerível? Tá aceitável? Tá. Ok, exemplo. Série harmônica. Ó, eu não fiz esse, mas tem feito no material da aula passada, na sessão da... na sessão da aula passada. Se uma série converge para um número real, então o termo geral dela vai para zero. Tá feito no texto, mas só para vocês verem que não é horrível. Lembra que isso aqui é o limite das somas parciais. J igual a 0 até N, o N indo até infinito, de AJ. Série é isso aqui, tudo bem? Só que agora, até pelo que a gente acabou de ver, isso é um bom momento para falar desse negócio. Se eu, em vez de somar todo mundo a partir do zero, se eu fizer isso aqui, se eu começar aqui do zero, se eu, em vez de fazer isso, eu fazer isso aqui, ó, vai para o mesmo lugar. Porque, veja, esse cara, essa coisa aqui, eu estou fazendo A0 mais A1, A0 mais A1 mais A2. E no limite isso vai para algum número real. Nesse aqui, eu estou ignorando só esse primeiro termo. Então, se essa sequência vai para um número real, essa sequência vai para o mesmo. Eu só joguei fora um carinha. Só que aí, o que acontece? Como é um número real, eu posso subtrair. O que aconteceu? O J é 0 mesmo, embaixo. J é 0. Eu tô mudando... Tá somando mais um. Isso, eu não tirei o A0. Eu só ignorei o primeiro termo, a primeira soma. A primeira soma parcial que eu ignorei. Se eu tivesse feito assim, aí eu ia ter cagado essa galera toda aqui. Tudo bem? Ia alterar? Não ia alterar também. Ia convergir ainda, ia alterar o valor. Mas deixa eu só voltar a 0. Mas sendo um número real, eu agora posso fazer isso aqui, ó. Posso fazer limite do primeiro, limite do segundo, menos eu posso fazer isso. Eu estou resolvendo o exercício. Tá no material feito, não tem por que deixar vocês fazerem. Esse limite existe A. O limite desse pedaço existe A. Então vocês concordam que isso aqui dá 0. Só que essa soma, eu estou pegando a soma parcial que vai até o n mais 1º termo
e estou subtraindo todos os caras que vão até o enésimo termo. Isso aqui é o limite de AN mais 1 quando n vai para infinito. Porque quando você olha esse bagulho, isso é A0 mais A1 mais AN mais AN mais 1. Essa parte. Aí você vai tirar A0, A1 até a N. Morre, 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 morre. Sobrou a N mais 1. Limite de AN mais 1 é quem? É 0. Isso significa que se eu jogar fora o primeiro termo da sequência, eu sei que a sequência vai para 0. Eu joguei só o primeiro, então a sequência vai para 0. Tudo bem? Qual que é o problema? Não vale a volta, e é para isso que a série harmônica serve. Uma das coisas que o pessoal mais gosta de fazer continha em análise é, eu te dou uma série e você decide se ela converge ou não. O pessoal adora fazer isso. Eu nem sei para onde ela vai, eu só quero saber se ela vai para algum lugar. Primeira coisa que você faz é ver se o termo vai para 0, porque se não for, não pode convergir. Agora, se vai para 0, não significa que converge. Esse é o problema. Então, ó, não vale a volta. Eu vou dar um argumento rápido. Se não for, eu tenho certeza que não vai. Mas se for, aí pode ser. Isso. Não é um C somente C, é só um se isso acontece, então isso acontece. Pela contrapositiva, se aqui não acontece, aqui não converge em R. Então a questão é que não vale a volta. Eu vou mostrar para vocês que isso aqui é mais infinito. Essa é a série harmônica. Qual é a série harmônica? Esse negócio aqui. Por que série harmônica? Por que harmônico? Sei lá, eu acho que tem alguma coisa a ver com teoria musical, e é isso que tem a ver com a harmonia das cordas, que você vai... Eu não sou músico. Mas eu acho que tem alguma coisa a ver. Pulo do gato. Eu vou definir uma sequência espertinha. A sequência espertinha que eu vou definir é assim, ó. Meio, meio. E aqui eu estou fazendo n igual a 1, só para as contas ficarem mais fáceis. Eu sou hipócrita. Meio, meio. Um quarto, um quarto. Um sexto, um sexto. De modo geral, 1, 2 a n, 1, 2 a n. Vou sempre fazendo assim. Tá, eu pego o número... esse aqui é o n igual a... E aqui eu estou pensando em n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Fica mais chato escrever isso pegando n igual a 0. Vamos jogar fora. Não tem problema. Eu gosto de pensar no zero ser natural, não como sendo azeitona numa pizza. Às vezes eu tiro, às vezes eu ponho. Tá, olha que massa. Note que algumas coisas acontecem. Xn é menor ou igual que 1 sobre n para todo n maior ou igual que 1. Vamos ver. Para n igual a 1, meio é menor que 1.
Para n igual a 2, meio é igual a meio. Ainda é menor ou igual que meio. Para n igual a 3, um quarto é menor que um terço. Para n igual a 4, um quarto é igual a um quarto. Então, isso aqui está se mantendo para tudo n. Tudo bem? Mesmo? Tá. Segunda coisa, e agora eu vou pegar só para não me confundir com os índices. Se você faz 1 sobre n, isso é igual a x ao esse cara aqui. De novo, n igual a 1. N igual a 1 é você pegar os 2 vezes 1 menos 1 é 1. Você vai pegar o primeiro, mais o segundo termo, que é meio, meio mais meio, deu 1 sobre 1. Então, essencialmente, o que eu estou falando é que quando eu somo esses caras consecutivamente, eles dão o termo anterior da sequência 1n. Tudo bem? Agora vai ser um monte de ladroagem. Vamos lá. Eu vou considerar a série x a n. Vou fazer a série somando esses termos aqui, dos xn's. Isso aqui, por definição, é o limite das somas parciais dos n primeiros termos dessa sequência aqui. Tudo bem? Agora, eu posso, em vez de fazer isso, eu posso olhar isso aqui. Imagina que eu estou olhando essa série. Agora eu vou pegar a subsequência dessas somas parciais, onde eu estou somando até um índice par. Se a primeira, somando todos, converge, essa segunda também converge. Então, vou fazer isso aqui, ó. Pensa assim, intuitivamente, a série é a soma de todos, certo? E a princípio eu estou somando um novo termo de cada vez. Agora eu vou olhar somando 2 termos de cada vez. Então, do a 0, eu vou pro eu começo em a 0 mais a 1, depois eu vou a 0 mais a 1 mais 2 mais... É que aqui tinha que ser assim, né? 1, 2, 1, 2, 3. Mas, tipo isso, eu pego esse, depois eu pego esse. Somando de 2 em 2 agora. Porque agora eu posso escrever isso aqui assim, ó. Se eu estou somando até um índice par, eu posso, em vez de escrever dessa forma, eu reagrupo e vou somando de 2 a 2. Veja, aqui eu estou mandando você fazer x0 mais x1 até chegar em 2n. Aqui eu estou pedindo para você fazer primeiro o x1 mais x2, depois você vai fazer o x3 mais x4, até você chegar no x2n menos 1 mais x2n. Eu mandei você fazer a mesma coisa, só escrevi de um jeito diferente. Tudo bem? É roubo. Eu não estou falando que não é roubo, é roubo. Tipo, eu só tenho essa ideia porque eu já vi alguém fazendo.
Mas isso aqui, espertamente, é 1 sobre n. Então, isso é o limite das somas que vão de j de 0 até n, de 1 sobre j. Então, isso nada mais é do que a série harmônica. Tudo bem? Essa soma somando de 2 a 2 é a mesma coisa que eu não somasse de 2 a 2. Então, isso é meio que a série harmônica. Agora, se essa coisa pertencesse aos reais, tipo, eu sei que converge na reta estendida, porque eu estou somando coisas positivas, então está monótono, só que poderia ser que convergiu para mais infinito. Então a dúvida é mais infinito ou é um número real? Se for um número real, eu posso subtrair. Se pertencesse aos números reais, eu poderia fazer isso. 1 sobre n, n igual a 1 até infinito, menos a soma dos xn's. É um exercício da lista, mas não é tão difícil se você parar para pensar que isso aqui é um limite de somas parciais. Quando você abre a definição do que é o limite, você chega nisso. Primeiro, então, isso aqui menos isso tem que ser isso. Agora, se esse número é um número real, que é igual a esse, quando eu faço isso menos isso, dá 0. Então, a soma dessa série teria que ser 0, mas 1 sobre n menos xn é maior ou igual que 0 para todo n. É positivo. E se o n for ímpar, é estritamente maior que 0. Então, eu estou com uma soma de coisas positivas, que na maior parte do tempo é estritamente positivo, maior que 0. Então, isso aqui teria que ser maior que 0. Só que é 0? Fudeu. Absurdo. Onde está o absurdo? Permitir que essa conta seja feita. A única conclusão possível é que isso não acontece. Portanto, essa coisa vai para mais infinito. Quem gosta de história, filosofia, Grécia, tem alguma coisa de paradoxo de Zenão nisso aqui? Que você vai estar somando coisas cada vez menores e mesmo assim isso diverge. É uma série muito louca, série harmônica, mas vimos aqui então outro exemplo de como que a gente pode usar essas coisas de subsequência. Veja que foi o truque de você... A passagem fundamental foi essa daqui para cá, ó, daqui para cá. Isso converge, então essa subsequência converge para o mesmo lugar. Agora isso virou isso e isso era isso. Então esse truquezinho de usar a subsequência foi fundamental. Tudo bem? Nunca... os textos chamam de diverge, né? Mas... Enfim... Tem agora uma outra observação que eu vou só colocar aqui para vocês. Eu não vou provar, mas eu vou pedir para vocês darem uma olhada. Porque é um bagulhinho útil. No texto isso está como proposição 138,
quer isso aqui sejam A e B contidos os naturais, subconjuntos infinitos, tais que N é igual a A união B. Se Xn é uma sequência tal que quando você faz isso aqui, e isso aqui convergem para L na reta estendida, então Xn converge para L. Secretamente, isso aqui tem a ver com limites laterais. Explico, não é óbvio. Explico para vocês. Vocês lembram em limite, em cálculo, que tinha noção de limite lateral? Que era aquela coisa de que você quer saber se o limite da função no ponto existe. E quando o seu domínio tem esse formato, você podia calcular o limite da função se aproximando por aqui, limite pela direita. Por aqui, limite pela esquerda. E se eles coincidem, a função toda, o limite é aquele ponto. Deixa eu refrasear isso. Eu sei que existe um jeito de chegar perto do ponto que eu quero, tal que o limite existe a um ponto. Existe um outro jeito de chegar, tal que o limite existe, e para qualquer ponto que eu pego, ele está ou numa direção ou em outra. Ainda não ajudou. Vamos olhar aqui. Uma sequência converge quando o Z, o N vai ficando grande o suficiente, os pontos ficam arbitrariamente próximos do L. Bom, se eu ir pela direita, se eu ir para infinito por esse subconjunto aqui, eu estou indo para L. Se eu vou para o infinito por esse outro subconjunto, eu vou para L. Então não importa por qual eu vá, já que todo número natural está em um e outro, eu consigo chegar lá. É o mesmo fenômeno. Tá? Quem quiser ver por que isso acontece, tem material extra, como que essas coisas se relacionam. Mas isso é uma coisinha, é bem simples de provar, porque se você quer mostrar que isso aqui acontece, pega um intervalo em torno disso, quer encontrar um nzão a partir do qual todo mundo está lá dentro. Bom, você sabe que existe um momento no A, tal que isso acontece. E você sabe que existe um momento no B, tal que isso acontece. Pega o maior entre eles está ou em A ou em B, acabou. Tá? Isso dá para usar para fazer algumas coisinhas, mas agora mas era só para discutir com vocês, no texto tem. Eu agora vou provar para vocês um teorema muito, muito louco. Chama teorema Bolzano-Weierstrass. Toda a sequência limitada tem subsequência convergente. Você pega uma caixa de acrílico. Isso vale não só em R, vale em Rn, mas enfim. Mas você pega uma caixa de acrílico e, sei lá, bafora uma fumaça lá.
Em algum momento, essa fumaça que você baforou na caixa de acrílico, ela meio que vai fazer um redemoinho, se acumular num lugar antes de dissipar, tipo assim, de se acostumar. Toda sequência ter subsequência convergente, eu penso nisso do mesmo jeito. Eu estou com uma sequência de pontos num pedaço limitado. Por mais que ela se endoide, vai ter algum certo pedaço dela que converge por um pedacinho lá. Tem o resto, tá tudo bagunçado, mas tem um pedacinho que se acumulou num lugarzinho lá, que convergiu para algum lugar. Esse negócio faz isso. E a prova, a menos de um lema, é muito fácil. Prova. Suponha que você saiba disso. Suponha conhecido. Toda sequência tem subsequência monótona. A dificuldade desse teorema está toda nesse lema. Por quê? Você quer provar que uma sequência limitada tem subsequência convergente, ok? Supõe que você conhece o lema. Pegou essa sequência limitada, ela vai ter uma subsequência monótona que será limitada. Uma sequência limitada que é monótona, ou converge para o supremo, ou converge para o ínfimo. Acabou. Agora vai provar isso aí. Se você olhar no Elon, ele vai fazer um bagulho com um negócio chamado valor de aderência, não sei o quê, lim-sup, lim-inf. Eu vou provar para vocês usando grafos e lápis de cor. E vocês vão achar divertida a prova. O pior de tudo é isso. Então, vocês concordam que provou isso aqui, acabou? Né? Então, vou só escrever essa parte. Está no texto, mas conhecido o lema, acabou. Basta tomar uma subsequência monótona e limitada. Eu tenho que me acostumar a falar limitada e monótona. Porque se eu falo monótona e limitada, se eu falo rápido, parece que é monótona e limitada. E aí mudou completamente o sentido. Ilimitada, enfim. Tá. Vamos tentar montar uma sequência aqui. X0, X1, X2, X... Deixa eu usar outra cor, perdão, que eu vou precisar... Eu vou usar sistema bancário, crescente, decrescente. Isso aqui é neutro. X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. Aqui tá bom. Alguém me fala um valor pro zero? Pro X0? Porra, tá, tudo bem. Alguém me fala um valor pro X1? 12. Alguém fala um valor pro X2? Eu quero que seja o mais bagunçado possível. Porra, valeu. Menos 15. X3. 7. Ah, agora tá mal. X4. Não, é real. Real. Hã? 8? 8? Quem? 8? Ah, 8, desculpa. X5. 8 de novo. X6. Raiz de 2. X7.
Menos 12. x8. 90. x9. Real. Meio. Vamos lá. Mas é infinito. Imagina que eu coloquei todos os números naturais espalhados aqui, tudo bem? Agora, a gente vai ligar todos os números naturais a todos eles. Eu vou ligar o 0 com 1, 0 com 2, 0 com 3, 0 com 4, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 2 com 3, todas as formas possíveis, mas eu vou pintar essas ligações. Vou pintar como? O número m será ligado ao número n, tal que m menor ou igual que n. Eu vou fazer de azul se cresceu. Se m é menor ou igual que n e o xm é menor ou igual que o xn, eu vou pintar de azul. Se, por outro lado, quando eu tiver com m menor ou igual que n, eu tiver o xm maior que o xn, a coisinha que liga o m ao n eu vou pintar de vermelho. Tudo bem? Então vamos lá. Do 0 para o 1 cresceu. Do 0 para o 1 foi 12, então aumentou. Do 0 para o 2 decresceu. Diabo. Do 0 para o 2 decresceu. Do 0 para o 3 cresceu. Do 0 aqui também. Também. Opa! Decresceu. Do 0 cresceu. Cresceu e cresceu. Então, do ponto de vista do 0, só decresceu nesses dois pontos. Aí eu não sei o que acontece para frente. Mas agora vamos ler os próximos. Do 1 para o 2, decresceu pra caralho. Do 1 para o coisa, decresceu, porque era 12 e foi 7. Do 1 para o 4 também decresceu. Do 1 para o... decresceu. Do 1 para o coisa, decresceu. Do 1 para o 7. Caramba! Aqui, no 8... aqui aumentou. Daqui para cá, decresceu de novo. Não vou fazer para todos, se vocês pegaram a ideia. Tudo bem? O que a gente vai fazer com isso? A gente vai aplicar o princípio da casa dos pombos. Algumas vezes. Deixa eu ver que horas são. Tá. Ó, a gente vai aplicar o princípio da casa dos pombos algumas vezes. E eu vou dar só uma ideia. Eu não vou fazer os detalhes estão no texto, toda a induçãozinha está lá. Mas agora, ó, a gente vai olhar o seguinte. Você fixa o 0 e olhe para os vértices que ligam no 0. Há duas cores. Azul e vermelho. Há quantos vértices? Infinitos. Porque eu estou ligando o 0 com todos os outros números naturais. E todas essas ligações do 0 com esses outros, tem só duas cores disponíveis. Ou azul ou vermelho.
Vocês concordam que pelo menos uma delas tem que ter se repetido infinitas vezes? Tipo, se só aqui com o 0 o vermelho aparecia só 2 vezes. Se porventura ele nunca mais aparecesse, é porque o azul é infinito. Mas poderia ser também que o vermelho começou a aparecer infinitas vezes também, e ele é infinito também. Pode ser que os dois sejam infinitos, mas o que importa é que existe pelo menos uma cor que se repetiu infinitamente. Vocês querem dizer que é qual? O azul ou o vermelho? Então, há infinitos vértices. Ok, aí pelo menos uma cor se repetiu infinitamente. Para o que a gente vai fazer, infelizmente eu acho que é melhor a gente supor que a cor que se repete infinitamente é o azul. Porque o que a gente vai fazer? A cor que a gente não escolher, a gente vai ignorar os vértices, a gente vai jogar eles fora. Então, ó, só para o desenho ficar mais fácil, suponha que foi o azul. Jogue fora os vermelhos. Então, vou jogar fora os vermelhos. Quem ligou com o 0 que tinha dado coisa foi o 2. Tchau, 2, você morreu. E o outro que tinha dado era o 7. Tchau, 7. Você morreu. Isso aqui também desaparece. Agora ficou assim. Beleza? Agora a gente vai e olha para o que sobrou. Quem é o menor cara que sobrou? Tirando o 0, é o 1. O menor que sobrou é o 1. Há duas cores ligando as coisas a 1, azul e vermelho. Uma dessas duas cores se repete infinitamente. Escolhe essa. Vamos supor que agora o vermelho se repete infinitamente nos vértices ligados a 1. Então eu vou jogar fora os vermelhos que estão, os azuis que estão ligados no 1. Que aqui é só o 0 já é passado, tudo bem? Mas agora é só o 8. Tchau, 8. Foi embora. Agora olha que massa. Todos os caras que sobraram nessa etapa, com o 1, eles estão decrescentes. Com o 0, eles estão crescentes ainda, porque eles estão entre aqueles que sobreviveram à etapa anterior. Então, na etapa anterior, eles eram crescentes com o 0, na nova etapa, esses que sobraram são decrescentes com 1, mas isso não afeta a relação que eles tinham com o 0. Vou fazendo isso. O que sobrou é o 3. Aí a gente vai e olha, qual é a cor que se repete infinitamente? E vai sempre jogando fora. Nesse processo, o que a gente está fazendo a gente está jogando fora, mantendo infinitos índices lá na frente da minha sequência, de modo que esses caras que sobram, eles têm todos o mesmo tipo de monotonicidade com o primeiro cara que eu peguei aqui. Se é crescente, é azul, se é decrescente, é vermelho. Só que eu estou fazendo isso de modo que, com os termos que sobraram antes, eu não estou afetando as relações que eles tinham.
Então, todo mundo que sobrou para... Então, sei lá, eu sou o 3, sobra infinitos que comigo são crescentes. O próximo que sobrou, sei lá, foi o 9, e os infinitos que eu pego para frente, com o 9, são decrescentes. Só que esses que sobraram, eles estão entre aqueles que sobraram no passo anterior. Então, eles continuam sendo crescentes com o outro. Quando você for fazendo isso, faz isso para até infinitamente, você vai ter, de novo, em cada passo que você deu, nesse passo, tinham sempre duas cores disponíveis, ou azul ou vermelho. Uma dessas cores se repetiu infinitamente nesse processo. Suponha que foi o azul. Se foi o azul, significa que eu escolhi um cara, sobrou infinitos crescentes comigo. O próximo que deu azul, os caras que estão na frente ainda são crescentes com esse e eu sou crescente com o anterior. O próximo que deu azul, ainda é crescente com os anteriores, não sei o quê. Quando você vai fazendo isso, você obteve o quê? Uma subsequência crescente. Se, por outro lado, a cor que sobrou infinito no final é vermelho, a subsequência que você pegou é decrescente. Então, você usou o princípio da casa dos pombos infinitas vezes. Porque em cada um desses momentos que eu falo que pelo menos uma cor se repetiu, esse é o princípio da casa dos pombos. Tá? Bom, isso prova o lema. Tá? No texto, isso está feito com todo cuidadinho. Ia ser muito ruim escrever isso em detalhes agora. Mas lá já está feito, vocês podem ler. E eu acho que a ideia vocês pegaram mais ou menos. De qualquer forma, o que importa é o enunciado. Tem o enunciado, sei que toda sequência e subsequência é monótona, então subsequência monótona e limitada converge, provamos Bolzano-Weissers. Vocês vão ver na última parte do curso que esse teorema aqui é sensacional. Ele é absurdamente poderoso. Então, sexta-feira a gente vai para a sequência de Cauchy. Segunda-feira, critérios de convergência de série, coisas assim. E aí a gente começa com continuidade. A prova, quem chegou atrasado, P2 adiada. P2 não vai ser no dia 23. Porque tem muito assunto. E ia ficar muito apertado. Vai ser começo de novembro. Mas a gente vê isso depois, tá bom? Valeu!